Bem-vindos ao canal Papo Humano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre verdades. Não há fatos eternos como não há verdades absolutas. Ao longo da nossa vida, a gente vai desenvolvendo ideias por meio de percepções, interpretações sobre o que fazemos, sobre nós, sobre os outros, sobre o mundo à nossa volta. E isso se torna um grande quebra-cabeça que vai sendo montado com muitas peças, e algumas peças parece que elas não se encaixam perfeitamente. E muitas vezes o que parece certo, na verdade é errado. Precisa ser reavaliado, precisa ser reajustado. E quantas vezes em nossa vida, né, a gente tem a certeza absoluta que aquilo é uma verdade. E depois a gente descobre que não era bem assim, que não era tão verdade, que foi no mundo da nossa ilusão, foi sob a nossa perspectiva, do nosso olhar, que aquilo parecia uma verdade, né? E por que será que isso acontece? Por que a gente faz essas coisas, né? Muitas vezes a gente até mesmo se aprisiona naquela ilusão daquela verdade. A gente se apega tanto que a gente não quer ver essa realidade. Encarar, né, o fato que a verdade é diferente. Aceitar que aquilo que nós criamos como uma verdade não é absolutamente uma verdade. Porque tudo é dependendo do ponto de vista a ser olhado, né? Então, a gente vai falar sobre um pouco aqui sobre isso, né? O que as verdades e as crenças limitantes que a gente cria sobre nós. Então, vem com a gente, vamos desenvolver esse papo. Se você gostar, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, deixa os seus comentários sobre o que você está achando sobre esse vídeo, como que você vê, né, essa perspectiva da verdade ou da mentira, ou da ilusão, né? Como que você está vendo isso daí, tá bom? A gente vai adorar saber como você está pensando sobre isso. E eu estou aqui com a minha parceira hoje, a Cíntia. Tudo bem, Cíntia? Tudo jóia, e você, Xan? Prazer estar aqui de novo. E aí, o que você quer trazer sobre esse tema um pouco? Eu queria começar com uma frase que, lógico que não é nossa, né, mas a gente ouve bastante, que é aquela boa e velha frase, só a verdade vos libertará. Né? Mas essa frase, a gente não quer trazer o sentido, nem a visão religiosa, nem nada disso, né? Essa verdade que a gente está querendo se referir nessa frase é a sua verdade, né? Assumir para você mesmo a verdade, porque a verdade é muito diferente de crença, né? Às vezes a gente acredita numa coisa porque nos foi passado, nos foi ensinado e aquilo passa a ser uma verdade para a gente, mas que nem sempre é uma verdade para você, por exemplo, né? Pode ser uma verdade para outro, mas para você não é essa verdade. E muitas vezes também a gente prefere ficar nessa crença porque a gente vê que a verdade, quando tira essa máscara, né, quando abre, né, aquela fumaça que está atrapalhando a nossa visão, a gente tem que encarar a coisa realmente como ela é, né? E às vezes a gente prefere viver nesse mundo de ilusão para não realmente não enxergar, né, a coisa, porque nem sempre tudo são flores, né? Como a gente costuma falar. Às vezes a gente prefere ver a nossa vida de uma maneira, um mundo mais cor-de-rosa, mas que não é a realidade, né? O que você acha, Xan? Esse mundo cor-de-rosa, como eu trouxe aí no começo, né? A gente põe tanta verdade naquilo absoluta que a gente não para se questionar sobre por que só eu acho que aquilo é tão verdadeiro. Porque às vezes é isso, né, Cíntia? Eu estou sobre aquela verdade, todo mundo ao meu redor está falando ao contrário. E a gente fica ali reafirmando, fica batendo o pé, não aceita a opinião do outro, né? Não aceita olhar para perspectivas diferentes sobre aquela situação. Então, assim, esse mundo cor-de-rosa, que assim, é um mundo que eu criei na minha mente como certo, né? E isso me causa dor,
porque me afasta do outro, né? Nos afasta do problema, às vezes, inclusive, porque às vezes o problema é uma pessoa, e isso nos afasta também dela, né? Não só de uma situação toda, e a gente não quer sair daquela verdade, e sem entender que, no fundo, o que tem por detrás desse local de querer ver esse mundo cor-de-rosa, é que a gente não está aceitando um aspecto nosso, né? Existe alguma crença sobre você, né, que você não valida como uma verdade. Então, sei lá, às vezes a gente traz muito essa coisa assim de olhar, eu me vejo sobre um ponto de vista e as pessoas não me veem por esse mesmo ponto de vista. E eu nunca perguntei. Então, eu valido em mim que eu sou daquela maneira, que eu sou legal, que eu sou uma pessoa compreensiva, que eu sou uma pessoa, sei lá, várias coisas. Mas, na verdade, não é o que você está pondo para fora. O que você espelha, o que os outros veem, não é isso. Então, você criou uma crença sobre você mesmo, né? E você sustenta. Não é que o outro está certo, né? Não é isso e você está errado. Mas o que acontece é que a verdade tem sempre duas polaridades, né? O meu ponto de vista e o seu, e o meio, o que é realmente verdade. Então, dentro do que o outro fala e do que você fala, você precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Sobre essa crença que está te limitando, para você poder olhar para o outro ponto da polaridade da verdade. Então, vai sair daí um novo olhar seu para uma verdade, percebe? Porque não é a verdade do outro, não é a verdade que você estava sustentando. Quando você consegue ir nesse autoconhecimento, nessa percepção, nesse olhar interno, você vai perceber que você vai ter que deixar bagagens que aconteceu com você, né? Essas crenças da família, de muitas coisas que você escutou, para se abrir e ver realmente a verdade do que você é. E aí vem a transformação, e aí vem uma aceitação, e aí vem um movimento, né? É fácil? A gente aqui sabe que não é. É caminhada, né? É vontade, é disciplina, às vezes, né? Para querer olhar, porque a gente quer fugir, né? A gente quer dar umas fugas desses lugares, né? Mas é sobre isso, né? Sobre perceber essas polaridades da verdade que existe, né? E outra coisa também que eu acho bom a gente trazer é que muitas vezes, às vezes a gente cria um problema que nem existe, né? E a gente acredita naquele problema como uma verdade e a gente sofre por aquilo, né? Às vezes tem até ansiedade, uma preocupação em excesso por uma coisa que nem existe, né? Uma coisa que é para o futuro, que talvez, né? Tem aquele sempre ser e, e a gente precisa voltar um pouquinho e encarar isso. É realmente um problema ou sou eu que estou criando esse problema, né? Essa crença ilusória que a gente criou, né? Porque você olhando para o problema, tá bom, eu tenho um problema, é real, então a gente tem que cuidar, resolver, tratar, né? Tentar resolver da melhor maneira possível. Mas e quando é esse problema que a gente cria, né? E sofre, às vezes, por causa disso, e ele nem é real, né? Então, essa frase, a sua verdade vos libertará, é realmente isso, você realmente enxergar, né? Porque com isso, e às vezes a gente tem um problema, acha que é um problema, e ainda coloca a culpa em outro, né? Ah, mas aconteceu isso por causa disso, ou por causa dele ou dela, e quando você realmente enxerga essa verdade, você se liberta e liberta o outro, né? Porque você acaba jogando uma culpa ou se culpando de uma coisa que às vezes é totalmente ilusório. Um pequeno exemplo aqui, uma coisa que a gente pode falar, às vezes é um relacionamento, né? Às vezes você está num relacionamento e as pessoas falam, nossa, mas você viu como ela é, como ele é, como é que você aceita isso, como é... E você fica tentando, ah, mas é por causa disso, não, né? Olha, mas faz isso, né? Eu tenho que pesar, não é bem assim. Mas no fundo, assumir a verdade. Eu sei que eles têm todo esse defeito, ele ou ela, mas eu gosto, eu vou ficar assim mesmo, né? E a gente tenta se iludir, ah, não, mas eu tô para ajudar. Não, você tá porque você quer, você gosta. E essa verdade que é bom a gente assumir para nós mesmos, que tira um peso,
né? Tira essa ilusão, viver de ilusão. E quando realmente tem o problema, você resolveu o problema, se ele for realmente real, né? E se a gente for analisar, muito mais da metade dos nossos problemas são criações nossas, né? São ilusões. E a gente, às vezes, sofre por uma coisa que não tem o porquê do sofrer, né? Se você olhar realmente com esse viés da verdade, é uma criação nossa, né? Sim. Sim, porque, na verdade, assim, ó, quando a gente está nesse universo mental, ele gira, né, vai criando uma barreira, um pensamento, ele vai ficando repetitivo, você cria um ideal sobre aquilo, né, sobre aquela realidade que está sobre o seu aspecto, né, sobre o seu ponto de vista, e aí você sustenta como essa verdade. E aí, quando você sustenta como essa verdade, é uma verdade absoluta, vem a dor, porque quando esse castelo de areia, né, vamos dizer assim, a gente cria um castelo de areia sobre bases que não são verdadeiras, né, sobre crenças que você ouviu na infância, né, cultural, religiosa, social, e você foi validando como uma verdade absoluta. E você não vê que aquilo não é real, né? Você não muda o seu comportamento, porque você está em torno daqueles pensamentos que você está validando, dando como uma verdade. Então, por isso que é muito importante para a gente mudar um comportamento, a gente entender esse fundo, o que está por detrás daquela atitude que você está querendo sustentar firmemente, sabe? Porque você entendendo da onde vem essa informação em você, você pode ser capaz de mudar, e mudar o comportamento, e mudar o seu campo de visão, né? E dissolver aquilo que está realmente te tirando a paz, né? Que muitas vezes está distorcido. A gente vai ficando muito no automático de que eu cresci assim, aprendi desse jeito, e aí eu tenho que ficar assim. Não, eu brinco muito assim, a gente não é pedra, e até a pedra, ela evolui, só que ela demora milhares de anos. Então a gente pode ser um pouco mais rápido, né? Não é porque você aprendeu e cresceu daquela maneira que você vai até a morte fazendo exatamente do mesmo jeito, né? Para isso, a gente tem que ampliar as nossas lentes, para isso, a gente tem que conhecer novas coisas, para isso, eu tenho que ler livros, fazer cursos, me envolver com pessoas de meio cultural diferente, racial, porque essas diferenças vão fazendo a gente abrir esse olhar interno e deixando essa bagagem aí pesada, né, dessas crenças que estão limitando. E aí você põe uma nova informação em você, né? E com essa nova informação, você começa a transformar, né, a sua vida no todo. E aquele problema que parecia um problema gigante, você começa a perceber que ele não era tão gigante, né? Que se você tivesse só falado com mais tranquilidade, se você teria tido mais paciência um pouquinho, você poderia ter ajustado aquela situação. E aí você vai reconhecendo, né? Em você esse ganho de consciência que você pode fazer diferente. E fazendo diferente, as coisas vão acontecendo diferentes também, né? O padrão vai mudando, né, Cíntia? Sim, sim. Exatamente. E quando a gente percebe que não é um problema, a gente tem que ter essa coragem, né, de olhar para a verdade realmente, assumir a verdade, né? Como muitas vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, em dizer ou ouvir um não, né? E a gente fica tentando disfarçar e explicando, né, a situação, o porquê de dar esse não, ou porquê que você recebeu esse não. E às vezes é simplesmente porque a pessoa não tem afinidade com você, né, não é nem todo mundo vai gostar de você. E isso também é uma outra verdade, né? Por mais que você às vezes tente agradar o outro, tem gente que é assim e não tem problema nenhum, né? As pessoas que estão próximas da gente não necessariamente precisam gostar da gente, né? E a gente precisa aceitar isso, como acontece né, em relação a nós com os outros.
Isso não significa que você não vai respeitar as pessoas, né? Mas às vezes você assumir para você mesmo, tá? Por exemplo, no trabalho. Ah, não, eu preciso conviver com essa pessoa, eu vou respeitar essa pessoa, mas eu não consigo ter uma amizade, por exemplo, não tenho uma afinidade. E quando a gente assume essa verdade, parece que fica mais fácil até o convívio, né? Porque você aceita aquilo e não se culpa por isso, Fica né? leve, Porque, né? exato, porque às vezes a pessoa não tem a ver com o seu modo de pensar, o seu modo de viver, e nem por isso ela está errada ou você está errada, né? São pessoas diferentes. E ainda bem que é assim, né? Porque senão seria todo mundo foi como um robozinho, né? E a gente queria trazer, acho que mais isso mesmo, né? De ter essa coragem de assumir a verdade e aprender a dizer e a ouvir nãos também, né? Tentar parar de rodear, porque a gente foi criado nessa situação. Ai, mas você vai falar não, vai ficar tão chato. Quantas vezes eu ouvi isso? Ah, não, mas não pode dizer não, ai, tem que ir. Falta de educação, Né? né? E você não está vivendo a sua verdade, né? Exato, exato. Você não está vivendo a sua verdade, né? E para mim fica uma coisa muito mais um fingimento, não é natural, né? E você vai aprendendo a repetir isso. Sabe o que você me lembrou? Aquelas brincadeiras que, quando bebe, ou vira uma brincadeira, fala uma baita verdade. Não, mas é brincadeira, não se ofenda, porque você não tem coragem, não tem sustentação para ser sincero e falar o que você realmente Sim, pensa. Aí usa a bebida, usa as brincadeiras brincadeira, para cutucar o outro. Então, nesse é. lugar, o outro nunca vai olhar como uma verdade, porque você está, primeiro, você está na mentira, você está usando de algum aspecto para Artefato, exato. disfarçar um artefato para chegar. Então, você não quer falar a verdade, você quer cutucar o outro para o outro se tocar, dele mudar. E, na verdade, assim, você que tem que mudar. Porque você tem que. Se aquela pessoa não está legal, você se afasta da pessoa. É simples assim. Ah, mas é da família. E qual é o problema? Se a pessoa é algo que te traz um desrespeito, se a pessoa fala um monte de bobeira que não são as suas verdades, é só se afastar. É simples. Eu não consigo conviver com você porque você fala muitas coisas que eu não concordo, me agride. Então, eu prefiro me afastar. Olha que bonitinho, não precisei E olha usar que, de nenhum exatamente, artefato. e isso é uma demonstração de respeito, né? Para com a pessoa e com você mesmo, né? De você respeitar isso. Ficar ao lado dessa pessoa me faz mal e eu me afasto. E isso é um respeito também que a gente tem com a gente mesmo, né? É uma verdade que você assume sem vergonha, sem Você para medo. de se trair, né, Cíntia? Porque assim, Exatamente. você não quer, você não gosta, mas você vai, fica irritado, né? Vamos dizer aí, continuar nesse exemplo da pessoa que é Mas desagradável, se traindo, porque você está traindo a sua verdade, está traindo o seu sentir, né, a sua vontade, e vai e ainda fica querendo sustentar, mas é da família. Ah, mas a gente tem que ter paciência. Olha a crença aí envolvida que só porque é da família eu tenho que aguentar qualquer coisa. Olha que baita crença que tem aí por detrás. Né? Então, só para a gente encerrar aí o nosso vídeo, né, deixar você mais um pouco pensante aí, né? Nietzsche, o filósofo de Nietzsche, tem essa frase assim, ó: não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Então, nenhuma verdade é absoluta. Então, fica aí para você pensar sobre isso e elaborar, né? isso aí. Obrigada, Cíntia, pela Obrigada a companhia. você. Até a próxima, pessoal. Não esquece, dá o seu like, compartilha com quem você achar que vai aproveitar esse vídeo, tá bom? Ativa o sininho, né, para ser avisado. E a gente se vê na próxima semana. Até Obrigada. mais.